12 de março de 2018. Sob o comando de André Jardine, São Paulo vence, garante classificação em primeiro lugar no grupo. Novo treinador foi apresentado nesta tarde. Palmeiras passa fácil pelo Ituano e fica com a liderança geral da fase de classificação no Campeonato Paulista. Corinthians bate o Botafogo e volta agora as atenções para a Libertadores. Também pensando na Liberta, Santos escala time reserva e perde na Vila para o São Bento. E ainda, Tite faz convocação para últimos amistosos antes da Copa. Os gols pelo Brasil e pelo mundo. E mais um grande jogo da Liga de Basquete Feminino. Oi, gente, boa noite. O Gazeta Esportiva desta segunda-feira começa destacando a vitória do São Paulo ontem sobre o Red Bull Brasil. Sob os olhares do novo treinador Diego Aguirre, o tricolor conseguiu a virada e terminou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B. Acompanhe como foi esse duelo na narração de Vini Rodrigues. Apertado, Jean erra o passe. Colocou no meio da área, a condição é legal. Edmilson, tá lá! Gol do Red Bull! Edmilson, camisa 9, manda pro fundo das redes. Petrus vem na infiltração, a boa abertura com o Nenê, o cruzamento de direita, gol contra! Gol! São Paulo! Gol contra de Nininho. Quem cobra agora é o Júnior Tavares. Bola levantada, o desvio de cabeça, tá lá! Gol do São Paulo! Arboleda de cabeça no cruzamento do Júnior Tavares. O Valdívia segurou, vai passar no fundo do Tavares. Valdívia trouxe por dentro, pode bater no gol. Ainda o Valdívia, o passe por cima, condição legal. Marcos Guilherme, golaço! Golaço do São Paulo! Marcos Guilherme! O Aguirre vai encontrar um grupo muito motivado, querendo colocar o São Paulo no lugar que todo mundo sabe que o São Paulo tem que estar, que é disputando títulos, que é entre sempre os melhores de qualquer competição, é convencendo a cada jogo, jogando bem, jogando um futebol propositivo, vencendo. E acho que nesse momento estou no lugar certo, que é como um auxiliar técnico, para aprender com os treinadores que aqui estão nesse momento, com o Aguirre, que é um grande treinador. Vai ser para mim uma experiência fantástica. Poder conviver no ambiente profissional todos os dias, poder enxergar e poder contribuir de alguma maneira com as minhas ideias, mas acima de tudo contribuir para que as ideias hoje do Diego Aguirre deem certo e que o clube saia vitorioso. Bom, é um cara experiente, né? Sabe das dificuldades que estão passando, então ele vem a ajudar e muito. Conheço muito bem ele, né? Então espero que dê certo no São Paulo. Ele vem com toda a vontade, eu tenho certeza, de ajudar a gente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo está perdendo o jogo, aí acabou conseguindo empate no gol contra e depois jogou o suficiente para virar. Não foi nada demais, nada diferente do que já estava acontecendo sob o comando do Dorival Júnior. Apenas uma vitória, simples assim, né? E 2 jogos contra o São Caetano na próxima fase, São Paulo e São Caetano. São Paulo na condição de favorito, tomou um gol aí numa bobeira, o que acontece também. É um campeonato paulista, né, que começa para valer a partir de agora. E aí a gente tem mais informações sobre o Aguirre, que foi apresentado hoje oficialmente, já falou como técnico de São Paulo e vai estrear justamente na fase eliminatória do Paulistão. Para mim ainda é uma incógnita, Flávio. Espero que dê tudo certo, mas não estou entre os mais otimistas só porque mudou de treinador. Boa noite. Boa noite. Vamos falar do Aguirre depois, né? Não é isso? Sim, isso. Tá. Claro que eu não vi esse jogo, né? Eu só iria ver se trabalhasse. E também não acho que o Campeonato Paulista começa agora.
Porque ainda tem 2 jogos do time de São Paulo com o time do interior. Quer dizer, tem sentido isso, né? Já deu, né? Estamos quase no mês de abril, ainda estamos com esses times assim, sem expressão nenhuma e tal. Eu entendo assim, o campeonato é mal pensado, porque esse pessoal todo desses times menores, eles têm que trabalhar. Não 3 meses por ano, 4 meses, tem que trabalhar o ano inteiro. Então é um absurdo. Esse campeonato sabe aquela esmolinha que você dá pro cara? Em vez de você criar a condição do cara ter um trabalho, de uma situação legal, o clube não pode se estruturar, o jogador não tem aquilo como emprego fixo. Isso aí é um mercadão para que ele possa, alguns, arrumar emprego para poder trabalhar o ano inteiro. É ridículo, é ridículo. É uma coisa absurda que não acaba porque os presidentes das federações, eles se vendem em troca disso aí, né? E aí tem esses campeonatos regionais para manter o presidente da CBF, manter essa lamentável estrutura que está lá. Mas realmente não tem o menor sentido isso. Tem lá 2 jogos agora. É um negócio arrastado. Agora a gente entende agora porque o Marco Paulo Del Nero está conseguindo fazer o sucessor dele, né? Sim, porque os caras das federações, eles sabem que eles não servem para nada, que a federação não serve para nada. Então eles vendem o voto e se mantêm com o voto. E os clubes? Os clubes é que são culpados. Isso aí. Esses clubes, porque, por exemplo, a Federação de Rondônia, da Bahia, de São Paulo, do Paraná, não serve para nada isso aí. Porcaria, não serve para nada. Mas o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Bahia, esses são importantes pra caramba. Esses deveriam ter vergonha na cara e ir lá e peitar essa situação. Não peitam, são coniventes, então a gente fica aguentando esses modorrentos campeonatos regionais, né? Pois é, e a enquete dessa segunda-feira quer saber justamente sobre o novo técnico do Tricolor. Diego Aguirre vai dar certo no São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Sim ou não? E aí, Celso? Tá aí uma resposta, uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Sinceramente, não sei. Pelo perfil dele e pelo perfil do São Paulo. É mais do mesmo. O São Paulo, nem o Muricy Ramalho nos últimos tempos conseguiu ajustar o São Paulo. O São Paulo, para você ter uma ideia, o último título importante do São Paulo foi em 2008 com o Muricy, Campeonato Brasileiro. Faz 10 anos, Ganhou uma Copa Sul-Americana na Bacia das Almas, em jogo que não terminou, contra o Tigres, né? Que houve aquela confusão. Foi meio campeão, ganhou meia taça. Pois é, só. Então, é muita coisa errada, não é um técnico. Já ele jogou no São Paulo, você já mesmo um deu um número né? aqui na sexta-feira. 6 treinadores em 3 anos. Entendeu? Então, eu não acho, sinceramente, não estou otimista, não pelo Aguirre. O Aguirre, eu acho que até é um nome que também não é um nome que todo mundo vai falar assim, nossa, é um treinador vencedor, campeão. É um nome que tenta se firmar também, tem uma certa experiência e tal. Mas e aí? Né? Não me traz a segurança de que... ele vai mudar tudo. Entendeu? E aí, Flávio? Dele eu falo depois, não vai dar certo, porque no São Paulo funciona assim. Daqui a 2 meses e meio, 3, dos 3 profissionais, né? Ou o Ricardo, ou o Raí, ou o Diego Lugano, eles serão as cabeças dadas, porque os incompetentes da gestão têm que dar cabeça. Aí, passado mais 3 meses, eles demitem o técnico. É assim que funciona, tem sido assim. Demite um homem do futebol, dão a cabeça de um cara do futebol, depois dão do treinador. Se deixar trabalhar, ele pode fazer um bom trabalho. Mas a resposta, grosso modo, é não. Mas por causa da maneira como eles trabalham, né? Bom, em Itu, o técnico Roger Machado resolveu poupar alguns atletas já pensando no mata-mata do Paulistão. Mesmo assim, o time que entrou em campo deu conta do recado, com destaque para o meia Gustavo Scarpa, autor de 2 belos gols na partida. Acompanhe como foi a vitória do Palmeiras sobre o Ituano na narração de Osmar Garrafa. A bola é pro Guerra, hein? Ele já procura alguém dentro da área. Puxou, fez o corte para trás. É pro Scarpa! Golaço do Palmeiras! Gustavo Scarpa. Dudu. Moisés, cabeça erguida, para dentro da área. Saiu Wagner. Tirou o Tony, se complicou. Guerra com a sobra para pagar. E o Bruno Henrique para bater. Preferiu o Scarpa. Pode experimentar. Gol do Palmeiras.
Gustavo Scarpa, de novo inapelável. Teno. Scarpa no cruzamento para dentro da área, Fernando! Gol do Palmeiras! Cruzamento que veio da esquerda, o Fernando acabou de entrar, teve uma chance. Essa ele não perdeu e meteu pro fundo do gol. Olha, 2 belos gols, um fundamento que eu pratico bastante, que é a finalização de média, longa distância. E a equipe, todos aqui do grupo, na verdade, me receberam super bem. Isso facilitou na minha adaptação aqui no Palmeiras. Como eu disse anteriormente, essa obrigação de ser titular, eu sei que isso acontece com o tempo, eu vou continuar dando o meu máximo. Mas estou muito feliz, é um excelente problema para a cabeça do Roger aí. Mas se o Palmeiras vencer, é o importante, independente de quem faça gol, de quem jogue. Eu me recordo, né, da chegada do Scarpa e dessas dúvidas todas, né, que eu disse que o Scarpa teria que cavar seu espaço. Aí o Scarpa agora, né, se credencia, assim como muitos hoje que atuaram bem, né, para uma vaga, né, entre aqueles que entram em campo, entre os 11. Agora permaneceram aquelas equipes que foram as melhores campanhas até esse momento. É um novo campeonato, e tudo pode acontecer, é claro. Eu tenho certeza que nós, nesses últimos jogos, encontramos um caminho importante, e isso que a gente não pode perder de vista. Olha, foi uma vitória surpreendente do Palmeiras, Flávio, nem tanto pela capacidade do Palmeiras, mas por ser fora de casa contra um time bem armado, tal, que estava praticamente classificado. Tanto que só foi eliminado mesmo depois que tomou o 3º gol do Palmeiras, o que de certa forma, eu acho que não dá para você ficar avaliando o elenco por resultado. Né? Quando o Palmeiras perdeu do campeonato desses, né? Então, é que quando o Palmeiras perdeu do São Caetano, com o time reserva, ele começou assim, será que o Palmeiras tem esse elenco todo? Que é outra besteira. E aí ganhou por 3-0, o Palmeiras tem um baita elenco. Ganhou do São Paulo com facilidade extrema. Pois é. Não dá para avaliar, né? É muito cedo. O Palmeiras, quando foi testado de verdade, ele não foi bem contra o Corinthians, ele voou em cima do São Paulo, foi muito fácil. E na Libertadores ele foi muito bem. Contra o Santos ele ganhou bem também. E na Libertadores ele ganhou muito bem. Eu gosto muito do time do Palmeiras, acho que ele vai ser um time interessante, mas não pelo jogo contra o Ituano, né? E não dá para você. É um desnível muito grande, né? Uma coisa assim. E é humano, né, Celso? Não tem pro cara. Por que o cara vai se motivar? Pô? Ele sabe que ele está classificado, ele sabe que o próprio campeonato. Por exemplo, vamos supor que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista. Ele perde Libertadores, perde Brasileiro. É como se ele não tivesse vencido nada. O Flamengo, ano passado, foi assim. Ele ganhou o Campeonato Carioca, terminou o ano. Ele foi segundo, não sei aonde, segundo, não sei o quê. Pô, a torcida ficou louca. Falou, não ganhou nada. Começaram a questionar o trabalho do Flamengo. Exatamente. Não serve para nada. Então, realmente, não dá para julgar. Ganhou 3-0, ok, mas não... Foi um problema mais do Ituano do que dele. É isso aí. Poderia ter se classificado, não se classificou. É bem isso. O time do Palmeiras é bom. Na hora que for testado o Prova Leste, que vai responder. Depois de um primeiro tempo sem graça, o Corinthians melhorou na segunda etapa e bateu o Botafogo em Ribeirão Preto com gols dos ex-palmeirenses Henrique e Gabriel. Confira. No comecinho do segundo tempo, Henrique aproveitou o cruzamento de Romero e fez 1-0 para o Corinthians para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Já aos 39, o Timão ampliou com um golaço. Pedrinho deu um lindo lançamento para Gabriel, que dominou e tocou por cima do goleiro Thiago Cardoso. Final, Corinthians 2-0. O jogo de hoje assim foi um pouquinho difícil por conta da temperatura, né? Não lembro de ter feito um jogo assim ainda esse ano, né? Com mudanças, com um campo que a bola não rolou legal, bola quicou demais. E com isso a gente acaba perdendo um pouquinho do controle, acaba perdendo um pouquinho da posse de bola, e com isso a gente não consegue ficar muito no campo adversário. Mas a partir de agora eu começo a pensar só em Libertadores, mas passando o jogo da Libertadores, jogo de detalhes, né? O Bragantino é um time chato, que marca demais, o seu técnico tem essa característica, e a gente tem que estar atento e concentrado para fazer 2 grandes jogos e passar para a semifinal. Assim como o Palmeiras é favoritíssimo contra o Novo Horizontino, por mais que o Novo Horizontino tenha feito uma boa campanha nessa fase, o Corinthians também é favoritíssimo contra o Bragantino, não vejo razões, pode até acontecer uma surpresa, mas acho muito pouco provável
O foco mesmo do Corinthians agora é a Libertadores. O Corinthians mantém aquele mesmo futebol que a gente já conhece, Flávio. Organizado, sem muito brilho, mas extremamente eficiente. Eu acho que o Corinthians vai sofrer um pouco mais, porque o Marcelo Veiga, ele sabe fechar bem o time, né? Conhece bem o time que ele tem. O Corinthians tem dificuldade contra o time muito fechado. O Corinthians tem criado pouco, né? Esse tem sido o problema dele. Talvez vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Acho que o Palmeiras passa um pouco mais de tranquilidade. Acho que esses dois aí não tem erro. São Paulo e Santos pode dar alguma pode acontecer alguma coisinha. Acho que pode engrossar um pouco mais. Mas o Palmeiras e o Corinthians, acho que o Palmeiras deve, na minha opinião, deve passar um pouco mais facilmente, o Corinthians com alguma dificuldade. Santos e São Paulo é que a coisa pode enroscar um pouquinho. Vamos ver. É que tem novo treinador, a gente não sabe como é que é a reação do jogador, né? Estou falando em termos de São Paulo. E que golaço. E a diferença dos times é absurda. Sim, né? São campeonatos desiguais, são equipes desiguais que jogam. Um negócio muito estranho. Agora, que golaço fez o Gabriel, hein? Não é nem muito a praia dele e tal, ele quer mais um golaço. Um golaço para você rever algumas vezes. E de olho no jogo da Libertadores, nesta quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, o técnico Jair Ventura colocou em campo um time reserva para encarar o São Bento e o resultado não foi nada animador. Derrota por 3-1 em plena Vila Belmiro e muitas dúvidas sobre a qualidade do elenco santista para encarar a maratona de competições desta temporada. Marcelo Cordeiro bateu pênalti com muita categoria e colocou o São Bento na frente do Santos em plena Vila Belmiro. 2 minutos depois, Arthur Gomes, também cobrando pênalti, igualou o marcador. No segundo tempo, Lúcio Flávio completou o cruzamento da direita e colocou o São Bento mais uma vez em vantagem. E já aos 49, os visitantes aproveitaram o contra-ataque e deram números finais ao jogo. São Bento 3, Santos 1. Ser xingado numa derrota, vejo com naturalidade, né? Sou treinador de futebol. E querendo jogador, que a torcida pediu jogador, todo treinador do mundo quer jogador. Mas a gente tem uma realidade financeira que tem que ser respeitada. Então, lógico que a derrota foi muito ruim, a torcida quer sempre vencer, mas o Santos teve esse luxo, né, de entrar com um time todo alternativo para a gente poder conhecer mais o nosso elenco e agora, em todas as situações decisivas, a gente já sabe com quem pode contar. O Jair está na dele, né, Flávio? Está fazendo o que ele pode lá com o material humano que ele tem, fala de respeitar a condição econômica do clube. Eu só espero que a parte diretiva também tenha o respeito, né, que o Jair merece na execução de um trabalho. Porque aí já começa bem como soam as cornetas, porque aí não olha que jogou com o time em reserva, não teve os reforços necessários, perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira. Não, olha na temporada ganhou 5 jogos, perdeu 5. A campanha é ruim. E aí começa aquele burburinho, de repente, sei lá, pode acontecer uma eliminação precoce no Campeonato Paulista e jogar todo um trabalho no lixo. Bom, a gente não conhece o Pérez, né, o novo presidente, como é que ele pensa, então não dá para fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Esse jogo não muda nada, não faz nem full, como diz o nosso João Batista, não muda nada. Perdeu, e daí se tivesse vencido? Não mudava nada também. Continuou em primeiro grupo, não muda nada, não faz nem full. Não dá para levar isso a sério, tem que ser... Agora, o jogo já da quinta-feira, aí você tem que... Não é que tem que ganhar desesperadamente, mas já começa a ser um projeto visando mais Libertadores, que é o que tem que ser a dedicação dos clubes nesse primeiro semestre, até que comece o Campeonato Brasileiro. Aí já começa... Aliás, você que vai ao Pacaembu na quinta-feira, não esqueça de levar a sua lanterna, sua vela, seu pinico, que são os ingredientes necessários para você ter uma noite confortável de futebol no Pacaembu. Tá certo. E com o encerramento da 12ª rodada foram definidos os confrontos das quartas de final do Paulistão. O Palmeiras, líder geral da competição, com 26 pontos, 26 pontos, vai encarar o Novo Horizontino. O Corinthians enfrenta o Bragantino, enquanto o São Paulo pega o São Caetano. E o último duelo, o Santos mede forças com o Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que não existe nenhuma dúvida de que os grandes têm tudo para serem os semifinalistas do Campeonato Paulista. Eu gostaria que não fosse.
Quem que você queria ver a zebrinha ali? Tanto faz, eu acho que fica, sabe? Porque aí é que tá. Se você tiver 2 clássicos, você vai ter jogos maiores do que o campeonato. E aí os caras usam essa média de público para dizer que o campeonato é bom. Quando na realidade é o quê? Renda de 600 pessoas, 500, tem várias. Renda de 400, de 1.000, é uma média baixíssima. Aí você faz os 2 clássicos, pô, aí fica legal. Claro, Corinthians e Palmeiras todo mundo quer ver, de qualquer campeonato. 40 mil nos 2 estádios. É lógico. Né? São Paulo e Santos, o cara quer ver. São Paulo, o cara quer ver. Os times são muito grandes, né? O campeonato é pequenininho, mas os times são grandes. Então, eu não quero dar argumento para esses caras, não. Se bem que eu acho que esse campeonatinho só vai mudar na hora que os clubes tomarem vergonha, né? Por enquanto, é um mote para compra de votos. Resolverem levar a sério ao projeto de uma liga. Né? Que a gente fala há quantos anos? Pessoas sérias e que não estão comprometidas gostam dessa ideia. E a gente segue mostrando os gols pelo Brasil neste final de semana. Começamos com mais um Grenal pegado pelo Campeonato Gaúcho. Olha lá. No Gauchão, Internacional e Grêmio mostraram que o jogo seria quente antes mesmo de ele começar. Maicon e D'Alessandro discutiram na disputa de cara ou coroa. Ah, se a moda pega. Coisas de Grenal, né? Com bola rolando, o Grêmio decidiu o jogo no primeiro tempo. Luan completou o cruzamento da esquerda e fez 1-0. De pênalti, o próprio Luan marcou o segundo e aumentou a vantagem. No comecinho do segundo tempo, Rodrigo Dourado chegou a descontar, mas a reação parou por aí. 2-1 Grêmio. Em Minas Gerais, o Cruzeiro visitou o Patrocinense e Rafael Marques abriu o placar para a Raposa, já aos 26 da etapa final. Mas, a 6 minutos do fim, Gênesis deixou o dele e definiu o resultado. 1-1 e nada mais. O Atlético Mineiro recebeu o Tombense e venceu a partida pelo placar mínimo. Danilo Barcelos fez o gol da vitória. No Rio de Janeiro, o Flamengo foi derrotado pelo Macaé e perdeu a liderança do Grupo B. Lepo fez o gol da partida, 1-0. O Vasco abriu o marcador para cima do Madureira nessa falha bizonha do goleiro no chute de Evander. Cobrando pênalti, Andrés Rios aumentou a vantagem do time da Colina. Igor Catatal deu uma ponta de esperança do Madureira no começo do segundo tempo, mas Rildo definiu a vitória do Vasco pelo placar de 3-1. O Fluminense precisou apenas de 18 minutos para vencer o Nova Iguaçu na volta da equipe ao Maracanã. Pedro e Reginaldo abriram 2-0 e praticamente definiram a vitória do Flu. Yuri Pimentel até marcou para o time visitante aos 21 do segundo tempo, mas ficou nisso. 2-1 Fluminense. O Volta Redonda abriu o placar para cima do Botafogo nesse belo chute de Mauro Gabriel, 1-0. Igor Rabelo empatou a partida e definiu o resultado no Raulino de Oliveira, 1-1 e fim de papo. E teve bola rolando também no Velho Continente. Temos para vocês gols na França, na Espanha, Inglaterra e na Itália, com direito a uma bela homenagem ao ex-capitão da Fiorentina, Davi Astori. Agora vamos falar de seleção brasileira. Com 10 dias de atraso por conta das lesões de vários jogadores, Tite fez hoje a convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O goleiro Neto, o meia Anderson Talisca e o centroavante William José foram as novidades da lista com 25 atletas. O Brasil joga contra a Rússia. A Rússia? É isso, Flávio? É. Sim, a Rússia. No próximo dia 23 de março, em Moscou. Ah, sim, e aí depois encara a Alemanha no dia 27, em Berlim. E vai ganhar de 7. Os goleiros são Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e a novidade, Neto do Valência. Para a zaga, 5 nomes: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Internazionale, Pedro Jeromel do Grêmio, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Nas laterais temos Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. A relação de meio-campistas começa com outra novidade da convocação: Anderson Talisca do Besiktas. Também foram chamados Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar, Paulinho e Felipe Coutinho, ambos do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan e William do Chelsea.
Para finalizar, os seguintes atacantes: Douglas Costa, da Juventus, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, Taison, do Shakhtar e a última das novidades de Tite, que vem da Espanha, William José, da Real Sociedad. Repito aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente, mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. E que grandes momentos de atletas, como é o caso, especificamente colocou do William José e do Talisca, inclusive para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem. Por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad. Tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada. É uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em 2 temporadas muito boas. Oi? Uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4, para ter um homem mais de área, mais de presença. Pode. Então, essas variáveis, isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Volto a repetir, vocês viram que na entrada que eu dei o gancho, inclusive. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos. O Flávio, eu estou entre aqueles que ainda... que lá atrás, né, quando o Dunga era técnico, que falava dessa geração da seleção brasileira, que não era uma geração fantástica, tal. Eu continuo acreditando nisso. Acho que o Tite, quando assumiu a seleção, ele deu competitividade. Ele organizou esse time, mas ainda, para mim, está longe de ser brilhante. Então, quando você, de repente, questiona, eu tenho visto muita gente questionar, William José, Anderson, Talisca, então foram chamados pela primeira vez, mas eu até estou surpreso, confesso, mas, ao mesmo tempo, eu não os vejo tão diferentes dos outros jogadores que lá estão. Eu não vejo nada gritante, fora do normal, fora da curva, né? O jogador assim que você pode chamar de brilhante ou de qualidade excepcional. Eu vejo o Coutinho, eu vejo o William, eu vejo o Marcelo, Neymar, mas no mais são jogadores, sabe, competitivos, jogadores qualificados, mas nada além disso. Então, por isso, eu realmente não entro na lista daqueles que se revoltam com essas surpresas anunciadas pelo Tite. Eu não vi nada de errado, não vi nada de mais. Tite anunciou 15 nomes, ele busca 8. E aí vale, por exemplo, o William José. Talvez ele leve um centroavante específico, né? Para uma necessidade. Está perdendo um jogo, meter bola alta e tal. Talvez não precise levar. Que é claro que os 2 atacantes de centro serão Gabriel Jesus e Firmino, óbvio. É uma opção para uma mudança de jogo. Para tentar, de repente, bota lá contra a Rússia para sentir como é que ele reage. Talisca é um jovem, ele pode ser uma opção ao Renato Augusto, vindo um pouquinho mais de trás. Tem jogado bem faz tempo lá no futebol turco. Nos últimos tempos caiu um pouquinho, mas ele é bom jogador, desde que ele foi para o futebol internacional, tem mostrado serviço. O Taison é um jogador que ele gosta. Né, que confia, né? Há uma dúvida no miolo de zaga entre o Jeromel e o Rodrigo Caio. Entendo que ele dê preferência ao Jeromel. Isso. Se o Jeromel jogar bem, provavelmente será o cara convocado. O Neto tem feito uma campanha bem legal, vai ser terceiro goleiro, que também não muda muito. Deverá jogar o Alisson, se houver algum problema vai ser o Ederson. Normal, acho que são treinos, né? São jogos, são treinamentos.
os resultados. Você pode ter certeza absoluta, por exemplo, que a Alemanha não está nem um pouco preocupada com o resultado desse jogo. É amistoso. A Alemanha, aliás, o aproveitamento da Alemanha em amistosa é péssimo. Já em competição, depois que ganhou a Copa do Mundo, perdeu de 4 a Argentina. Já em competição, o bicho pega. Eles entram com outra cabeça. A gente vai entrar com tudo. E no Brasil tem que ter essa evolução. Então o Brasil, ele vai fazer os testes, são treinos, eu vejo como treinos. E treinos você tem que dar oportunidade, tem que ver mais gente. Mas realmente o Brasil tem acho que dá para montar um time forte, um time competitivo, um time para brigar. Se dá para montar um grupo forte. Eu, nas reservas da seleção, não consigo ver. Sim, mas não dá para você ter 22. Aqui no Brasil é difícil, né? Por exemplo, eu acho que Danilo e Alexandre, para mim, eles convencem mais do que Fagner e Felipe Luiz. Mas isso não quer dizer que não pode ser convocado. Sabe aquela coisa? Eu acho que dá para fazer um time interessante. Ganhar a Copa já é outra coisa. Pode ganhar também, depende de circunstâncias. Mas eu acho, por exemplo, a Espanha está à frente, a Alemanha está à frente. França está à frente. Depende. O time da França não está montado, tem bons elementos. A Bélgica eu gosto muito. O Tite falou que a Bélgica é favorita. Eu gosto muito. Ele colocou a Bélgica como uma das favoritas. O Tite. Como uma das favoritas eu da coloco opinião também, dele. faz tempo que eu estou falando isso. Então eu acho que o Brasil, ele vai brigar, ele vai estar competitivo. Agora depende muito, às vezes é um detalhe, às vezes um erro de arbitragem, às vezes uma chave que você cai legal, mas não é assim, não vai chegar a ganhar, não é assim. Um só vai ganhar. Então é bom ir com calma, né? Achar que a seleção brasileira tem a obrigação de salvar o país, não é bem assim. Né? Até porque, dependendo dos cruzamentos, dependendo do que acontecer na primeira fase, que o Brasil vai ter retrancas da Suíça pela frente e tal. Por isso que ele foi observar o City jogando naquele jogo que ele arrebentou. Eu até mandei uma mensagem para o Tite, falei aqui para vocês. Contra quem que foi? Foi contra o Basel. O Basel, né? Aí ele observou um monte de coisa. A linha de 5, você falou, isso, no meio. A preocupação dele é marcação com linha de 5, ele vai botar os 2 meias chegando um pouco mais, liberar os laterais, ele tem uma ideia. Então ele está olhando a preocupação dele, eu estou falando de time da primeira fase. Sim. Provavelmente ele pegará 3 times com linha de 5. Eu acho que foi contra o Arsenal. Contra o Arsenal, que o Manchester fez 3-0. E aí ele vai ficar, foi contra o Chelsea. Fechando. Exatamente. Joga com linha de 5. Então ele está preocupado, ele está olhando. Agora, depende do Neymar. Claro. Brasil sem o Neymar não tem nenhuma chance. Você precisa de alguém. Com exceção da Alemanha, todo mundo precisa de algum fora de série para ganhar a Copa. E é isso que eu ia falar. A Alemanha, dependendo do que acontecer na primeira fase, pode cruzar já o caminho do Brasil nas oitavas de final. Aí um dos dois teve problema. Se não for a Alemanha, provavelmente será o México. E o Osório vai para cima. Como é que vai ser um time que vai para cima da seleção brasileira? Pode ser goleado, pode dar uma goleada. Sabe como é que é? Então são uma Copa do Mundo não é uma coisa simples. Eu prefiro o México do que a Alemanha. Se fosse simples, né? Claro. Não é assim. Mas acho que o Brasil vai competitivo. O time é melhor do que o das 2 últimas Copas. Bom, ontem rolou mais um jogaço pela Liga de Basquete Feminino. No ABC Paulista, o duelo entre Santo André, Abapa e Funvictuano foi marcado pelo equilíbrio. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. No início da partida, jogo equilibrado, mas com baixo aproveitamento de ambas as equipes. Quando as bolas começaram a entrar, o equilíbrio se manteve. A Funvictuano até ficou na frente do placar, mas aos poucos o Santo André foi tomando conta do jogo. Belíssima cesta, veja só, da linha de 3. O time do ABC foi para o intervalo na frente, 26-24. 26-24. E para desespero do professor Barbosa, a equipe de Tu seguiu mal de pontaria, convertendo apenas 2 de 17 arremessos no terceiro quarto. Não conseguiu, insistiu por ali. A Maíra, a posse de bola de novo no chute de 3, deu aro e não caiu. Nem mesmo entorce no tornozelo que tirou Jaqueline do jogo. E o abafa final da equipe de Tu, que esboçou uma reação após boas investidas de Laís e Palmira, tiraram a vitória da equipe do técnico Bruno Guidorizi. Final, Santo André, terceiro colocado da LBF, 59. Funvictuano, penúltima da tabela, 53. Mas não deu. 59-53, vitória do Santo André sobre o Funvictuano em Santo André. E voltamos a falar do São Paulo. Agora há pouco foi apresentado o novo treinador da equipe, o Diego Aguirre. O uruguaio chega com contrato até o final do ano, mas ainda não deve estar no banco de reservas contra o CRB na quarta por questões de documentação. Acompanhe como foi a coletiva do novo comandante na reportagem de Alexandre Silvestre.
Aguirre não abriu tanto assim a respeito do esquema de jogo que pretende implantar no São Paulo. Deu a entender que não deve mexer muito nesse primeiro momento. Tudo ao seu tempo, mas uma mudança radical é para ontem. Fundamental, o time tem que mostrar competitividade, tem que mostrar actitud y tiene que mostrar determinación total para ganar cada juego. Pero primer mensaje que quiero dar que São Paulo, que el torcedor se sienta representado por el time que ve dentro del campo. Lugano, dos responsáveis pela vinda de Aguirre ao tricolor, é o exemplo de atitude que o prof quer ver dentro de campo. Adoro ter jogadores no time como Lugano. Por la raça, por la vontade, por la liderança. Por meu conhecimento intrínseco do que é o trabalho da comissão técnica da Aguirre, por lo que sei que ele faz, por conhecer muito bem, obviamente, o perfil de São Paulo, por conhecer a mentalidade de hoje dos jogadores de São Paulo, por muita coisa que involucra a instituição e o perfil da Aguirre, eu, obviamente, falei para o presidente Pareco, para Raí, que era neste momento o homem indicado para tentar sair desta situação, e acho que foi uma decisão quase unânime e imediata. Contrato até dezembro desse ano, com chance de renovação e também de mudar o rumo em meio a essa caminhada, se for chamado para dirigir a seleção do Uruguai após a Copa. Faz muito tempo que se fala no Uruguai que eu tenho a chance de ser treinador. Não é uma coisa que eu tenha para futuro, se é possível, mas não neste momento. Minha prioridade é São Paulo e vou dar tudo para isso e não penso em outra coisa. Nós temos algo muito mais valioso, muito mais importante do que a cláusula no contrato. Tem a palavra do Aguirre, foi uma das primeiras perguntas que eu o fiz, e ele respondeu com uma convicção, e o compromisso é que ele fique ao menos até dezembro. A gente espera que seja mais que isso. O Aguirre, ainda sem visto de trabalho, não veio hoje aqui para um dos gramados do CT da Barra Funda para conduzir o treinamento da rapaziada, e tampouco será o comandante da equipe no jogo de quarta-feira, fora de casa, contra o CRB pela Copa do Brasil. Missão, mais uma vez, para o interino André Jardine. Mas o Aguirre estará, sim, lá em Alagoas, acompanhando tudo de pertinho. E sobre o fato dele ser o terceiro técnico estrangeiro na história recente do clube do Morumbi, Aguirre, uruguaio, enxerga algumas diferenças entre a situação dele e de seus antecessores gringos. Balsa, argentino, e Osório, colombiano. Quando se fala que eu sou treinador estrangeiro, é verdade, porque sou uruguaio. Eu joguei aqui em vários times, treinei Inter, treinei Atlético Mineiro, agora treino São Paulo, conheço tudo, como funciona, como são as competições, qual é a mentalidade do jogador. Então, eu me sinto com conhecimento de tudo para perfeitamente poder fazer meu trabalho. Se eu estiver correto, a gente pode dizer que tecnicamente ele é estrangeiro, mas na prática não. Bobagem, não tem a menor importância se é estrangeiro, se é homem, se é mulher, ser competente. Se é grande, se é pequeno, isso é bobagem. Eu nem levo isso em consideração. Qual é o perfil do Aguirre? Ele gosta do Simeone, já fez 2 estágios com ele, ele faz aquela marcação forte no começo, depois se ele fizer um gol ele recua e joga no contra-ataque. Não gosto muito desse tipo de jogo, gosto de jogo mais bonito, mais de toque de bola. Mas é um sistema de jogar onde ele conseguiu algum sucesso na Libertadores com o Atlético, também com o São Lourenço e com o Internacional. Não ganhou, mas o Balsa ganhou e foi horrível aqui, né? Então conhece o clube, foi o cara que revelou o Lugano, portanto é um cara de confiança da direção de São Paulo, que felizmente está com os jogadores. E tem uma coisa que eu gostei, que ontem o Marcos Assunção falou no Mesa Redonda. Era mais simples para o São Paulo trazer o que está todo mundo querendo. O Cuca, o Luxemburgo, o Filipão. Não, trouxe aquilo que eles quiserem, que entenderam como um cara que é legal, que serve. Isso é bom, isso é positivo. Claro. Após a vitória de ontem sobre o Botafogo, o Corinthians já iniciou nesta segunda preparação para o duelo contra o Deportivo Lara da Venezuela. As informações com Jonas Campos.
O filho Henrique, que já joga no Sub-8 do futsal do Corinthians, brinca com a bola, acompanha de perto o treino do papai Fagner, o único representante do Timão na lista do técnico Tite para os 2 últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, dia 23 de março contra a Rússia e dia 27 contra a Alemanha. É importante, né, você estar nesses últimos amistosos, mas a gente sabe que não tem nada definido, né? Só em maio mesmo que vai ser definido tudo. E tenho certeza que fazendo um bom trabalho lá, as coisas podem ficar mais próximas, né? Falando agora do mais velho, é muito gratificante, né? Você vê a paixão dele pelo futebol, o quanto ele gosta, né? Não é uma coisa que o pai fica forçando, né? Então, eu só desejo todo sucesso para ele. Sei que ele tem condições de ir muito longe, né, mas vai depender só dele, né, do esforço, da dedicação. O paizão Fagner, exemplo para o filho e para tanta gente, ainda é visto por alguns críticos como um jogador maldoso, violento dentro de campo. Mas ele responde. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que não gostam de você e que vão começar a querer falar e querer... Mas o mais importante, assim, é o meu caráter. Independente daquilo que as pessoas falem, né, de maldoso, o meu caráter ele está intacto. Mas antes de servir a seleção, foco no Corinthians, que tem uma semana importantíssima pela frente. Quarta-feira na Arena, o Timão recebe o Deportivo Lara pela Libertadores e no fim de semana encara o Bragantino pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão. Para essas 2 partidas, o lateral Fagner está confirmado à disposição do técnico Fábio Carille. O problema é mais para frente, para a sequência do mata-mata do estadual. Já é certo que o lateral não jogará o duelo de volta contra o Bragantino e nem a primeira partida da semifinal, caso o Corinthians avance. A presença na segunda semi também é improvável, já que o jogo, a princípio, está marcado para um dia depois do amistoso da seleção contra a Alemanha. Além de Fagner, Balbuena e Romero, convocados pelo Paraguai para o amistoso contra os Estados Unidos no dia 27, devem desfalcar o Corinthians numa eventual semifinal de Campeonato Paulista. Mudanças de rota que fazem parte da rotina do futebol. Preocupação e dor de cabeça para ele. Não é fácil, né, ser treinador de futebol. Resultado da nossa enquete do site gazetesportiva.com desta segundona. Diego Aguirre vai dar certo no São Paulo? E a maioria disse, sabe o quê? Não! 94% dos votos. Só a mãe, o pai, o vô, a avó e o próprio Aguirre votaram que sim. Brincadeira, né? Bom, por hoje é só. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Maquinomia, vocalista da banda Pizzicato 5, que completa hoje 58 anos. Vamos ouvir a música pra gente ver quem é, tá bom? Tchau, Flavinho. Tchau, daqui a pouco no Jornal da Gazeta.